deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que estão as finanças por aí, hein? Você sabia que, de acordo com o Serasa, hoje no Brasil existem mais de 72 milhões de endividados? Então me fala, você faz parte dessa estatística? Você sabia que uma das razões para esse endividamento é que nós, brasileiros, não somos muito familiarizados com a educação financeira, né? Isso mesmo, gente. A gente aprende muita coisa, mas a educação financeira não é uma delas na maioria das vezes. Então, para falar sobre isso, a gente vai receber o Ismael Bastos, que é analista do Sebrae Piauí. Ismael, pode entrar. Seja bem-vindo ao Viva Educação. Vem aqui, sente. Venha nos ensinar a ter uma boa saúde financeira, Ismael, porque isso é muito importante. A saúde financeira implica na saúde mental, nas relações sociais, é ou não é? Verdade. Viviane, você falou muito bem, a gente tem um nível muito alto, né, de quantidade de pessoas que estão endividadas ou super endividadas, o que é um problema grave para o Brasil, porque isso impacta diretamente nas famílias, no consumo das famílias, na compra de produtos nas empresas, né? A pessoa não tem como tomar um crédito, não tem como se beneficiar de alguma forma para poder comprar um eletrodoméstico novo para casa, porque ela está com aquele problema de restrição. Então, assim, a gente vê que a gente atingiu recentemente, segundo o Banco Central, um recorde de endividamento das famílias brasileiras. E é muito por conta do que você falou, que a gente não costuma ver isso nas escolas, a gente não tem essa educação em casa sobre, né, aquela orientação desde cedo, para que a gente tenha esse controle, tanto emocional quanto o controle financeiro, para poder lidar com as finanças e lidar com o dia a dia. Agora me fala uma coisa, você acha que esse endividamento, né, eu sei que ele tem muito a ver com essa questão da educação financeira, mas o que acontece hoje também é que a sociedade está impondo para a gente muitos produtos que antes a gente não ligava, não tinha por quê. Por exemplo, antigamente você pagava só água e luz e a continha do telefone ali, há uns 30 anos atrás. Hoje você tem que pagar a água, a luz, a internet, o streaming, você tem que pagar para você assistir ali, você tem que ter uma TV melhor. Então o que está acontecendo? Tem a ver com essa necessidade de novos itens de consumo e a estagnação dos nossos ganhos, ou tem a ver mesmo com a gente saber o que priorizar ou não? Eu acho que é um pouco de cada, né? Nada é absoluto. Sim. Um pouco de cada disso, um pouco de cada do que você falou, tem um pouco de influência no nosso dia a dia, como a gente lida com o dinheiro. O que é importante destacar, por exemplo, um médico, um advogado, um professor, um empresário, todos eles têm sua atividade técnica, né? Sim. O médico vai lidar com a sua especialidade, o advogado, etc. Mas todos eles vão ter que lidar com dinheiro. Então, a gente vê, às vezes, médico que ganha 50, 60 mil reais que entra no cheque especial. Já tem gente que tem um recurso mais modesto e ele consegue sobreviver de uma forma muito digna, tranquila, né? Então, assim, isso é educação financeira. Com relação aos seus desejos, à sua subjetividade, a gente não precisa se impor tanto, mas relacionado àquilo que você realmente necessita para viver, para sobreviver, com relação ao que você ganha, porque algumas coisas podem causar desequilíbrio financeiro. Ou você ganha demais, ou você ganha de menos, ou gasta demais, ou os dois juntos, né? Então, isso vai causar o desequilíbrio financeiro nas pessoas. O que, a partir daí, é o que ela decide fazer com o quanto de dinheiro vai passar dentro daquela família. Então, como é que ela vai priorizar, a palavra que você usou, né? Como é que vai priorizar os gastos familiares? Vai ter um planejamento orçamentário, fez uma reserva de emergência, que hoje é muito difundida entre os influencers, né? Então, assim, tem muitos instrumentos que hoje permitem também, por mais que você tenha dito que a gente é bombardeado para consumir, mas hoje também tem muitos instrumentos de preservação de capital, né? Que é bacana também para você conseguir acumular patrimônio ao longo do tempo. Eu preciso ouvir essas dicas, gente, junto com vocês que estão aí, porque quem trabalha com educação financeira, esse pessoal do investimento, como o Ismael, eles dizem assim, tem que fazer a reserva de emergência, tem que tirar tantos por cento para guardar. Ismael, não sobra, Ismael, como é que a gente faz isso? Ensina pra gente.
O certo é fazer um orçamento familiar, né? Até anual. É o primeiro passo. Primeiro passo. A gente faz um orçamento familiar. O que a gente deve incluir nesse orçamento? Então, aí você primeiro é saber quanto ganha para você saber quanto pode gastar. E aí muita gente, né, gasta sem saber aquele limite do que pode gastar. Junta o cartão de crédito somado ao salário, aí depois se enrola. Ou o dinheiro acaba indo para alguns desvios que a gente costuma dizer dentro do orçamento familiar. Por exemplo, às vezes uma pessoa não paga o cartão de crédito completo e esse é o juros mais caro do mundo. Sim. Então às vezes ela prioriza uma outra coisa para não pagar o cartão de crédito e aí ela acaba incorrendo num juros muito alto. E isso vai fazer com que ela entre numa bola de neve que vai se complicar futuramente. Porque ela vai ter que tirar um valor mais alto para cobrir aquilo ali, uma hora ou outra. Exatamente. Né? Os juros é tão caro que chega a ser os juros mais caros do mundo. Então a gente tem que priorizar nessa hora, por exemplo, pagar o cartão de crédito para não deixar gerar o juros. Exatamente. Então, entender quais são as taxas, o cheque especial também. É outro que tem uma taxa de juros muito alta. Então, é possível eu conseguir um crédito, eu pagar o cartão de crédito ou o cheque especial para eu não me enrolar a ponto de criar uma bola de neve maior? Esse é um ponto, né? Outro ponto, orçamento familiar. Entender quais são as despesas mesmo, casar prazos para não ter esse descasamento de prazos. Isso é muito bacana. Conversar com sua família de uma forma bem honesta, né? Então, assim, isso vai dar base para que você consiga construir um planejamento financeiro mínimo e a partir daí usar as ferramentas, que aí a gente vai falar um pouco mais das etapas e as ferramentas que a gente tem para construir esse orçamento e, consequentemente, conseguir uma rentabilidade. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem muito funcionário público que me assiste, né? Professores da rede pública, graças a Deus, tem uma audiência maravilhosa com esse público. E esse público também é bombardeado com aquelas propostas de empréstimo consignado. Vale a pena? Aí depende da taxa de juros que está sendo oferecido, né? Você tem que comparar essa taxa de juros oferecida com os bancos oficiais, se realmente faz sentido essa taxa para você e para que você vai utilizar aquele dinheiro. Então, assim, não é porque existe um crédito disponível que você vai pegar sem ter uma finalidade específica, né? Então, assim, para saldar a dívida pode valer a pena. Por quê? Porque o preço dos juros que você vai pagar, se ela for menor, a taxa de juros, por exemplo, vai pegar 1% ao mês, mas vai pagar um juros que é 10% ao mês, vale muito a pena fazer isso. Então, você está trocando um dinheiro barato por uma dívida cara. Aí faz muito sentido fazer isso dentro do orçamento familiar. Vamos lá, para o meu público que não é o público de funcionários públicos. Vamos falar de previdência. Ótimo. Né? Tem gente que paga lá a sua previdência para o INSS. Tem gente que prefere outras formas de rentabilizar. Ainda vale a pena pagar a previdência para o INSS com tantas mudanças que chegaram hoje? A gente costuma brincar que INSS significa isso não será suficiente. Por quê? Porque a gente teve agora uma reforma da Previdência, Sim. A gente está em vias de ter outra. O maior gasto do governo hoje é com a Previdência Pública. Então a gente trabalha o ano inteiro, né, 40 anos às vezes, para chegar ao fim da vida e se aposenta com teto. Vamos lá, R$ 7.700 hoje. E aí a pessoa não juntou nada, às vezes o salário dela era de 15 mil, ela perde poder de compra, ela perdeu um pouco de salário ali e não consegue viver a melhor fase da vida, que é a velhice. Estatisticamente, todos nós vamos estar vivos. Então, o ideal é que cada um tivesse uma previdência privada ou um investimento paralelo. Mas como você falou de previdência, aqui também é importante destacar outras coisas. Saber escolher qual previdência é ideal para você. Por exemplo, se você tem filhos e quer deixar uma herança para esse filho, né? É o ideal que essa previdência seja do tipo VGBL, porque ela não incide o ITCMD, não incide imposto sobre sucessão. E aí esse volume vai ser um pouco maior para a sua família, do ponto de vista de sucessão. Já se você faz uma declaração de imposto de renda completa, o modelo é o PGBL, uma previdência PGBL. Por quê? Porque você consegue fazer um diferimento tributário de até 12% da sua renda bruta anual tributável. Então vamos supor que no ano você teve salário de 100 mil e se você investir 12 mil reais em PGBL, você, em vez de pagar o imposto de renda em cima de 100 mil, você vai pagar em cima de 88 mil, porque ela desconta esses 12 mil que você investiu no PGBL. Então é utilizado para diferimento tributário. Isso é excelente, porque em vez de você pagar imposto de renda, você pode até receber uma restituição no ano seguinte, né? Então assim, são muitas dicas, são muitas
muitos instrumentos que é importante todo mundo ficar atento e saber escolher da melhor forma. Olha, Ismael, tu tem que falar devagar porque eu sou de humanas. Tô brincando, eu tô adorando saber que existem muitas possibilidades. Agora você falou algo interessante que foi a respeito dos filhos, né? Deixar para os filhos. Como é que a gente ensina as crianças a ter uma educação, a educação financeira para crianças, na verdade, para que desde pequenos eles consigam lidar bem com o dinheiro? É interessante primeiro você introduzir a questão do valor das coisas, né? O preço da prateleira, começar a introduzir na mente daquela criança que nem tudo é possível dentro de casa, evitar comparações, porque muitas vezes o que acontece? O seu filho está na escola e o par dele lá recebe uma mesada. Aí ele começa a se comparar. Só que o ganho dos pais é diferente. Muitas vezes um faz um esforço muito maior para aquela criança estar lá naquela escola. E quando tem essa comparação, ele começa a ficar um pouco frustrado. Que quando ele pega em dinheiro, ele acaba não sabendo lidar com isso. Ele quer gastar igual o coleguinha gastou, sim, só que aquele coleguinha ele é um pouco mais provido daquele recurso, né? Então assim, começar a introduzir conceitos básicos de juros, por exemplo. Olha, meu filho, isso aqui, se a gente não pagar, isso gera juros. Dá um pouco de autonomia para ele saber dosar aquele gasto. Por exemplo, se você der R$100 para o seu filho e ele gastar ele todo de uma vez, não fez uma previsão, aí você fala, ó, você gastou da outra vez, então agora dessa vez você deveria ter poupado. E assim você começa a introduzir aos poucos aquele sentimento de que é preciso poupar um pouco do que você ganha para você se preparar para o futuro. Porque do INSS é muito difícil. Eu costumo brincar assim, mas falando sério, que os filhos dos nossos filhos talvez não se aposentem mais pela Previdência Pública. Por quê? Porque em 1980, pra você ter uma ideia, Viviane, a gente tinha 12 brasileiros para cada aposentado. Hoje a gente só tem 4 brasileiros trabalhando para cada aposentado. E essa pirâmide está cada vez menor. Então daqui a um dia vai chegar 1 para 1 essa paridade. Então não vai ser sustentável o dinheiro que essa pessoa que está trabalhando gera para pagar a pessoa que está aposentada. Entendeu? A título de comparação, a pessoa que passa trabalhando 40 anos para o INSS pagando R$350, ela se aposenta com teto sem nenhum patrimônio. Se ela investisse esses R$350 durante 40... Agora falar devagar que você pediu. Se essa pessoa investisse os mesmos R$350 do INSS durante 40 anos, ela teria em 40 anos, a 10% ao ano, R$2 milhões de patrimônio. Ela poderia viver ali com quase R$17 mil a vida inteira, sem esse dinheiro acabar nunca. Então veja, pelo INSS se aposenta só com teto sem patrimônio, o outro que aplicou esses mesmos R$350 a 10% ao ano, ele finaliza ali a sua aposentadoria com R$2 milhões de patrimônio e um salário de 17 mil, quase R$10 mil a mais do que o outro, entendeu? Então assim, essa alternativa de investimento é que o brasileiro precisa começar a internalizar.